paz do Eterno para todos os irmãos. Irmãos, quero aqui deixar esta mensagem em João capítulo 10, falando sobre o título pastor. Em João 10 é uma das passagens que mais fala claramente, mas temos outras tantas passagens. Vamos ler aqui em João 10 e o versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Vejamos bem, aqui está claramente que o pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome e chama para fora. Então dá o entender claramente pela essa mensagem que ele não está chamando, vem aqui para dentro. Ele chama para fora e chama pelo nome. Então aqui dá para entender, irmãos, que o título pastor cabe só ao nosso Salvador. Todos que vêm antes dele com o título pastor, como está escrito aqui nessa mesma passagem, é ladrão e salteador. Não é pastor porque as ovelhas não são dele. Então, irmãos, quando o Pai Eterno, ele já dizia lá na velha aliança, e dizia para aqueles, sai do meio dela, povo meu. Em Isaías 56:10, fala também sobre o pastor também, da velha aliança. Já ele falava contra esses falsos pastores, porque até mesmo o verdadeiro pastor, já o salmista dizia, o Eterno é meu pastor e nada me faltará. Então naquele tempo, já o salmista louvava ao Pai Eterno, dizendo que ele era o seu pastor. Mas vindo o Salvador, Yahshua Mashiach, morreu no madeiro, ressuscitou para se tornar o nosso pastor. Ele deixou a sua santa e gloriosa palavra dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 10, ele está falando que ele é o verdadeiro pastor. Vejamos bem aqui do versículo 16 de João 10. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vejamos bem que na primeira frase diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Essas outras ovelhas que o Salvador está falando que ainda não é desse aprisco, são aquelas que ainda estão dentro das denominações, do sistema religioso. E essas ovelhas que estão lá dentro do sistema religioso, presas porque elas estão com a mente cauterizada, presa porque estão sendo enganadas, presa porque lhe passaram um ensino que não condiz com a do Eterno, que não condiz com a do Salvador, que até mesmo o apóstolo Paulo, quando ali ele já se levantava pregando, anunciando a verdade contra o templo, ele disse que quando ele fosse dessa terra, quando fosse
saísse dessa terra, iriam entrar no meio do povo homens com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, e iriam enganar muitos. Como temos visto aí, multidões e multidões dentro das denominações, dentro do sistema religioso, dentro das chamadas igrejas. Então, aqui diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que ainda não estão no caminho certo. Estão procurando o caminho certo, mas ainda não estão no caminho certo. Ainda não estão no aprisco do Salvador Yahshua Mashiach, as quais devo da mesma maneira trazer. As quais devo da mesma maneira trazer. Nós que estamos, que já saímos do sistema, da prisão, da gaiola, que já saímos debaixo das mãos do homem, estamos agora debaixo das mãos do Eterno. Nós estamos no aprisco do Eterno, no aprisco do Salvador. Ele é o meu pastor e nada me faltará, como disse ali atrás o salmista. Nós estamos nesse aprisco, no aprisco Salvador, que nós não temos outro homem pastor, somente o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Mas aqui ele diz aqui para aqueles que estão ainda dentro do sistema, as quais devo da mesma maneira trazer. Assim como nós fomos trazidos por ele para estar fora do curral, fora do sistema, assim o Eterno vai trazer também aqueles que estão dentro do curral, dentro do sistema, trazer para fora para servir com liberdade, para servir com amor, para servir voluntariamente, sem ser pressionado e ser colocado sobre os vossos ombros um jugo pesado, um fardo dos homens. Aqui no versículo, na próxima parte fala: elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Quando lá dentro do sistema, da denominação, aonde faz divisão, onde numa esquina tem um pastor, na outra esquina tem outro pastor, numa esquina tem um rebanho, na outra esquina tem outro rebanho, e elas mesmas dizem, se declaram, eu sou do pastor, eu sou do rebanho tal, mas não se declara ser do pastor eterno. Então essas almas, essas ovelhas que estão ali dentro daqueles aprisco, elas vão ouvir a voz do Eterno, chamando elas para fora. E elas vão sair para fora, porque elas pertencem ao Eterno. Elas pertencem ao Salvador e ao Mashiach. Elas irão sair para fora. Não sou eu que vou tirar você que está no sistema. Não é o irmão que vai tirar você que está dentro da religião, do sistema. É o próprio Salvador. É o próprio Eterno. É o próprio Eterno que vai tirar você de dentro da gaiola, te tirar da prisão espiritual, da prisão material. É Ele que vai tirar. É Ele que tem esse poder de tirar. É Ele que faz o homem, convence o homem do erro e do juízo. E a outra parte fala, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Quantos homens pastores tem aqui nessa terra? Pense bem, meu amado. Quantos pastores? Vários pastores, milhares de pastores. Mas o nosso Salvador está falando que há um só pastor e há um só rebanho. Será que ele está dizendo que há vários pastores e vários rebanhos? Não, um só pastor, um só rebanho. Desde a hora ali que ele morreu, que ele chegou nessa terra e começou a chamar os discípulos, ele se declarou o único pastor. E até hoje ele é o único pastor.
a um só pastor e a um só rebanho. Ele se declarou pastor. Ele se declarou o único rebanho que segue a ele. É o único rebanho. Então, ele não falou haverá vários pastores e há vários rebanhos. E haverá um só pastor e um só rebanho. Desde daquele dia que ele se tornou o meu pastor. Agora, se ele não é o teu pastor, aí é outra coisa. Talvez você tenha outro pastor além dele. Se você tem outro pastor além dele, você não tem ele, porque ou segue ao Criador eterno, ou segue aos homens. Não pode servir a dois. Ou serve um, ou serve o outro. E ele mesmo disse que ele é o pastor. E se eu tenho outro pastor, eu não tenho ele como pastor. Um rebanho de ovelhas, trazendo esse exemplo, ele não tem dois pastores no rebanho, tem um pastor. E quando o pastor chega naquele rebanho de ovelhas, ele ouve a voz do pastor. Agora vem outro, dizendo que é pastor, para enganar aquelas ovelhas, ela jamais vai seguir o estranho, porque ela conhece a voz do seu pastor. E nós conhecemos a voz do nosso pastor eterno. Então, sai dela. Sai dessas heresias, desses falsos pastores, falsas igrejas, denominações. Porque a verdadeira igreja somos nós. E o verdadeiro pastor é o nosso Salvador. Vejamos bem aqui no versículo 4 do capítulo 10. E depois de conduzir para fora, olha bem, e depois de conduzir para fora, de tirar para fora do sistema maligno, daqueles que te oprimem, daqueles que te colocam um jugo pesado, daqueles que te cobram 10% da sua renda, daqueles que te cobram para você fazer sacrifício e votos para o benefício deles próprios. Olha a cegueira, irmãos. O Pai Eterno, através do seu Filho, nosso Salvador Yahshua Mashiach, dizendo, e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então, depois que o nosso Salvador chama o seu povo para fora do sistema, para fora da religião, aí está fora, agora está livre, como um pássaro voando. Agora, o nosso eterno pastor guia nós. O nosso eterno pastor, nós segue o pastor verdadeiro. E elas a seguem porque reconhece a sua voz. Então, meus amados, essas denominações têm prendido o povo, colocado o povo para... Ele tem blasfemado contra o Salvador, tirando aquilo que é de mais precioso que o Salvador. Quando morreu no madeiro, ele disse, o pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não deixa ninguém que vos engane. Não deixa ninguém te enganar dizendo que é teu pastor, porque ele nunca te deu a vida. Ele jamais tem a coragem de morrer por ti. Ele jamais teve a coragem de morrer para aquele que está no pecado, que está no mundo, pelo teu parente que precisa de salvação. Jamais um homem que se intitula pastor tem a coragem de dar sua vida pelo um pecador, pelo que está nas drogas, pelo que está nas prostituições. Jamais um homem que se diz pastor, intitulado pastor, tem a coragem de morrer por aquele teu parente que precisa de uma salvação, que precisa de libertação, mas ele se intitula dizendo que é pastor. Olha, irmãos, quanta cegueira do homem, colocando o próprio homem como pastor. Como pastor, o pastor ele guia.
O pastor dá alimento para os seus animais. O pastor cuida das suas ovelhas. O pastor coloca o remédio nas feridas. O pastor leva nos braços quando está machucada. O pastor, ele cuida, ele arrisca a sua vida para salvar as suas ovelhas, para tirar da boca do lobo. E quem é que faz uma coisa dessa, irmãos? E quem é que fez isso? Será que foi esses pastores aí? Esses pastores aí que fizeram por você? Para você trocar a glória do Pai, o poder do Filho por esses homens, intitulados pastores, cão gulosos, que está escrito em Isaías 56, cão gulosos, que mentem, que pervertem a palavra para se dar de bem, para se beneficiar, que pervertem a palavra. Em Isaías 56, 10, 11 fala, eles pensam no seu ventre, eles pensam no seu bem-estar, tá nem aí por você, tá nem aí pelos seus que precisam da salvação. Em Mateus 9,36 fala, em Mateus 26,31 fala do pastor, em Marcos 6,34 fala também desse pastor também, que é Yahshua Mashiach. Marcos 14,27 fala também do verdadeiro pastor também. João 10,2, João 10,16, até em 1 Pedro 5,4 fala do verdadeiro pastor. Será que está mentindo esta palavra? Dizendo que o nosso Salvador é o verdadeiro pastor e os demais são mercenários, são mentirosos. Eles blasfemam contra o Pai eterno, se colocando título de pastor. Quem você quer seguir? Você quer seguir Yahshua Mashiach, o Salvador? Ou quer seguir ao pastor fulano, pastor ciclano? Você que escolhe quem você quer seguir. Se você ama um, despreza outro. Se você se apega a um, desapega a outro.